Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos hoje mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o jugo de Jesus. É suave e o seu fardo é leve? Eu estava meditando nesse tema a partir da música do coral Kemuel que eu estava ouvindo no final de semana, que aquele o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Sabe, uma música bem conhecida, e eu tava meditando nisso. E aí veio essa pergunta, né? O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve? Esse texto ele tá lá em Mateus. Você vê aqui que primeiro Jesus ele mostra a ligação dele direta com o Pai. Ele é o Pai, é o mesmo. E nesse versículo ele revela o Espírito Santo também, porque você tem que entender que Jesus e Deus são duas pessoas diferentes. Jesus estava aqui na terra e Deus estava no céu. Isso quer dizer que quando eles estavam no céu eles eram dois. Jesus ele era espírito e o Pai é espírito. Por isso que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus era espírito com ele. Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas ele fala que ninguém conhece o Pai senão ele, e ninguém conhece a ele senão o Pai. Isso mostra que ele e o Pai são o mesmo. E eles são o mesmo como? Porque eles compartilham do mesmo Espírito. Quem liga, quem faz com que Jesus e Deus sejam o mesmo é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E esse mesmo Espírito habita em nós. Por isso nós somos um com Cristo, né? E essa plenitude será no fim, quando Ele voltar, que aí nós seremos um com Ele, com o corpo glorificado. Seremos igual a Ele, com um corpo de glória, um corpo que é incorruptível, né, meus irmãos? Então Jesus mostra ali essa igualdade entre Ele e o Pai, né? E depois Ele chama, né? Essa é a mensagem do Evangelho. Ele chama: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então vamos entender, eu coloquei até aqui o que é jugo, eu peguei a palavra original, né? Jugo é canga, é um jugo ou canga que é colocado sobre animal de carga. Ou seja, em metáfora ele é usado para qualquer carga ou sujeição, como escravidão, né? Leis impostas por alguém, ó, ou seja, lei mosaica e assim vai indo. Deus deu lei para nós, né? Lembra dos 10 mandamentos dados no Monte Sinai? Esse monte, essas leis, elas são válidas ainda hoje, só que agora elas são escritas no nosso coração, não mais em tábuas de pedra, né? E esse é o jugo, esse jugo que Jesus impõe sobre nós, que são as leis de Deus, elas são leves, porque o Espírito Santo ela escreve elas no nosso coração, e, e a gente consegue começar a vencer, né? Mas nós vamos ver isso direitinho daqui a pouquinho. Depois tem fardo.
Fardo é carga ou peso. Parece que é a mesma coisa, mas não é, porque fardo está mais ligado a frete ou carregamento, por exemplo, de um navio, né? Ou seja, é um peso maior, é algo maior, né? Jesus usou essa palavra, até eu coloquei aqui, observando, você lembra daquela parte que ele fala que os fariseus colocavam um jugo muito pesado no povo, mas eles mesmo não queria nem colocar a mão em nada, eles iam ser cobrados por aquilo, porque eles estavam colocando um jugo que não tinha necessidade, a lei não pedia, Deus não pedia aquilo, mas eles tinham colocado leis de homens, né? Existe até o Talmud, que é um monte de leis orais colocadas pelos fariseus, e ali tem um monte de acréscimo ali que não constava na lei, né? Então, você entendeu aí a diferença de jugo e de fardo? Nós vamos entrar aqui agora. Como eu disse no início, o jugo e o fardo leve é a mensagem do Evangelho. Olha só que diz lá em Isaías 55, tá do 1 ao 13, eu coloquei só o versículo 1, depois você lê o contexto todo para não ficar muito grande aqui, mas olha só. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja que há um chamamento aqui para que a pessoa venha às águas, né? Que a pessoa vinde comprar comida, comprar pão sem dinheiro, né? Vinho e leite. Quem poderia ter em abundância vinho e leite antigamente era uma pessoa que tinha um bom dinheiro, né? As pessoas normalmente mais pobres comiam pão e água. E você vê que é um chamamento porque a pessoa não precisava de dinheiro, é de graça. Cristo ele veio, morreu por nós de graça, ele não cobrou nada para nós, né? Desse sentido, por isso que a salvação é pela graça. A graça significa justamente isso, não é que depois do sacrifício de Cristo você não precisa fazer mais nada e pronto. Não, a graça é justamente esse ponto. Nós não merecíamos o sacrifício de Cristo, né? Nós já estávamos mortos em nossos pecados e delitos, como diz Paulo, estávamos destituídos da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Mas aí Cristo, com todo o seu amor, aquele amor ágape, aquele amor que a gente não consegue entender, porque nós, por natureza, quando alguém nos ofende, alguém nos agride, já queremos pagar com a mesma moeda, ou no mínimo cada um no seu canto, sabe? Quando a gente não tem Deus no coração, é assim. Mas Deus, independente da ofensa que nós fazemos para Ele, né, o povo de Deus, e até nós muitas vezes traímos Deus com outros deuses, ou colocando outras coisas como Deus no nosso coração, colocando em primeiro lugar, mas ainda assim, independente do nosso pecado, do nosso erro, Ele veio e morreu por nós, pagou a conta diante de Deus, e aí nós podemos ser achados alvos mais que leve. A nossa conta é achada diante de Deus, paga. E a ira de Deus não cai mais sobre nós. E aí, lá em Apocalipse 21, 6, 7, a gente vê esse texto. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Então veja, Isaías estava ali a promessa do Evangelho, depois veio Jesus e pregou o Evangelho, e nós continuamos pregando esse Evangelho, que ele é de graça, e depois o próprio Jesus fala lá em Apocalipse que ele vai dar de graça da água da vida para todo aquele que tiver sede. Sabe, irmãos, a plenitude do cumprimento desse fardo leve, o jugo suave e o fardo leve vai ser no reino de Cristo. Nós vamos ver isso daqui. Então, aí gera a pergunta, né? Então, com tudo isso na mente, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve? O que significa isso? Significa que vai ser fácil? Lembra que Jesus fala assim, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, né?
Agora, vamos, qual a ligação que deu? Vai dar ali com o Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 3 e o versículo 5, que são as duas bem-aventuranças. Humilde é uma bem-aventurança e manso também. E olha a promessa relacionada. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é de quem? Dos humildes. E depois, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ligação, irmão, direta com o reino de Cristo aqui na terra, sabe? O reino milenar. Então você vê que Deus te joga para isso, porque, olha só, tem as bem-aventuranças, todas elas são características de um cidadão do reino de Deus. Eu já disse isso em outro vídeo. E veja que Deus, Jesus escolheu ali exatamente ser humilde e ser manso, para você ir nesse contexto e ver. Por quê? Lembra aqui em cima aqui que falou em Apocalipse que aquele que vencer, ao vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Aí tá aqui, ó. Então os humildes vai herdar o quê? O reino dos céus. Porque Cristo vai vir e vai trazer o reino dos céus. Aí vai se cumprir a oração do Pai Nosso que fala: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Hoje, infelizmente, não é feita a vontade de Deus plenamente aqui na terra como é no céu. Hoje quem domina esse mundo com a permissão de Deus é o inimigo. Ele faz o que Deus permite. E ele vai cumprir os tempos determinados do Senhor. Vai chegar o momento que ele vai reinar através do anticristo. Tudo com permissão de Deus, que o plano é de Deus. Mas vai chegar um momento que Cristo vai reinar nessa terra, literalmente, e aí vai ser feita a vontade dele aqui na terra como é no céu. Então por isso que vai herdar o reino dos céus. E aí complementa, como nós sabemos que Cristo vai reinar aqui na terra, porque os bem-aventurados, os mansos, eles vão herdar a terra, a terra. Eles não vão herdar os céus, eles vão herdar a terra. E Cristo vai reinar aqui conosco. Entendeu, meus irmãos? Então, essa foi a ligação que Cristo fez aqui em Mateus 11. Agora, olha só. Então, Paulo define bem, irmãos, se essa questão, se vai ser fácil ou não. O entendimento errado desse texto de Mateus 11 é complicado. Por quê? Veja que hoje o evangelho ele é um pouco discriminado principalmente pelos não cristãos, e infelizmente eu fico triste por isso, porque é um mau testemunho nosso enquanto evangelho, porque veja, nós somos lavados pela teologia da prosperidade, né? Um monte de pastor fica pregando isso. Vem para Cristo que todos os seus problemas vão se resolver. Ele vai te dar casa, carro, dinheiro. Você não vai ter mais problema na sua vida financeira e saúde. Aí veio junto com isso aquela teologia da confissão positiva. Suas palavras têm poder. Tudo que você fala vai acontecer e não sei o que. Fala, profere que vai acontecer. Parece coaching, sabe? Então as pessoas vêm para Cristo não por quem ele é, porque a pessoa reconhece porque ela é pecadora e precisa de Cristo para que ela seja salva. Não, ela vem para Cristo, para Deus, pelo que ele pode dar, né? Ele busca não a face do Senhor. A pessoa vem para buscar dinheiro, vem para buscar conforto. E aí essas pessoas, na primeira provação que acontece, ela vai embora, larga o Senhor, murmura, sabe? E aí é complicado, sabe, irmãos? A gente tem que entender que nesse texto Jesus não está falando que ia ser fácil, até porque ele disse em outro texto que a porta é estreita. Agora nós vamos entender, olha só, vamos ver aqui então, ó, 2 Coríntios 1, vamos ler do 3 ao 7, eu vou ler aqui para a gente entender. Olha só o que Paulo está falando com os coríntios, irmãos. Ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Irmãos, só uma pausa aqui. O cumprimento do jugo suave, o fardo é leve, ele é diferente. Ele tem duas posições de cumprimento, eu creio, olhando para esses textos e olhando o contexto da palavra de Deus. Porque veja aqui,
você vai ver que quando Paulo vai falando que agora, enquanto nós estamos aqui em carne, não temos um corpo glorificado, não estamos no reino de Cristo, o nosso jugo se torna leve por conta da consolação do Espírito Santo. Nós estamos ainda no mundo perdido, nós vamos sofrer provações, perseguições, vamos sofrer todo tipo de problema da vida. Mas a diferença nossa com o mundo é que nós temos o Espírito de Deus que habita em nós e nos consola, nos dá força para passar por essas dificuldades. Nós vamos ver isso agora aqui nesse texto, olha só. Então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Você vê que Paulo deixou claro aqui que não é fácil. Estava falando para os coríntios que eles iam participar da mesma aprovação que Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. O que acontece com Cristo pode acontecer com a gente. Alguns são livrados, outros não. Isso Deus, cabe a Deus. Muitos de nós não vamos chegar na tribulação, vamos morrer antes. Mas quando nós chegar ao momento que for preciso, estivermos vivos, o Espírito Santo vai nos capacitar e nós vamos passar pela provação. E por quê? Nós estamos pensando não o que nós vemos agora, porque o que nós vemos agora, o que nós temos agora aqui, essa carne, ela é corruptível. É uma morte. Paulo continua falando nesse texto que nós, na verdade, nós esperamos que Deus, a nossa redenção, porque nós temos o nosso corpo transformado, porque Deus nos livra da nossa morte. E que grande morte é essa? É a mesma fé. A fé que Paulo está tendo aqui é a mesma fé de Abraão, quando Deus pediu para Isaac matar o seu filho. Ele ia matar porque ele cria que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Tanto que ele fala para os servos que ele ia adorar e eles voltariam. Ele não falou que só ele ia voltar, ele e Isaac ia voltar. Então, de certa forma, Abraão matou seu filho já no coração, porque a fé dele era que eu vou aqui sacrificar o meu filho para Deus, mas Deus vai trazer ele de volta à vida, porque tem promessa em cima do meu filho. Então, é a mesma fé que Paulo tem. Nós não vimos ainda, nós não tivemos o corpo glorificado ainda. Nós não temos a plenitude do Espírito em nossa vida. Nós seremos um com o Pai, um com Cristo, literalmente, quando nós tivermos o corpo glorificado. Que aí nós teremos, conheceremos Ele como nós somos conhecidos. Paulo diz isso em Romanos 2 Coríntios 13, se eu não me engano. Então, irmãos, tendo essa consciência de que não é fácil, nós vamos passar por tribulação, vai ser difícil. O Evangelho de Cristo, ele promete o suprimento diário. Lembra? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Venha a nós, né? Não nós vamos ir ao reino de Cristo, o reino de Cristo vai vir. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, não é o pão nosso para daqui 10 anos e eu vou ter... Não, Deus promete hoje. O suprimento de Deus é diário. Pode ter irmãos ou pessoas que vão ter um pouco mais de dinheiro. Irmão, tudo que Deus te dá e que sobra é para abençoar outras pessoas. Sabe, a Bíblia fala disso claramente. Então, o suprimento da Bíblia, Deus não vai deixar faltar o pão, o alimento, a vestimenta para você. É diária, é provisão diária. Lembra do maná que caía do céu para o povo do Egito?
Não era o maná para eles comer os 40 anos, caiu uma vez e pronto. Não, todos os dias caía maná, exceto no sábado. E aí Deus provia em dobro na sexta-feira. Isso tem uma revelação grande também. Ligação com o sexto dia, com o sexto ano do ciclo da Terra e com o ano do jubileu e consequentemente com o milênio. Nós vamos estudar sobre isso também. Então, sabendo que não é fácil, mas aí Jesus fala que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O descanso não é agora, irmãos. Nós não estamos descansando. Há pecado, há erro, o mundo está aí de cabeça para baixo e vai piorar, ainda mais a gente sabe disso, a Bíblia fala disso. Mas olha só o que fala em Hebreus 4, 3 ao 11. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso Deus falou para aquele povo rebelde de Israel que saiu do Egito, que tinha um coração duro, traiu a Deus com bezerro de ouro e outros deuses. Depois ainda, quando foi os espias lá na terra olhar a terra, eles falaram que não dava, porque eles eram muito fortes, o pessoal de Canaã, que eles não iam conseguir vencer. Deus falou, vocês não vão entrar, vai morrer todos vocês, só os filhos de vocês que vão entrar. Então aí vamos lá, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Viu que aqui o escritor aos Hebreus está ligando o sétimo dia de sábado de descanso dos judeus com o sétimo dia da criação, que Deus descansou. E ele vai ligar isso com a festa dos tabernáculos e consequentemente, com o milênio. Olha só. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Foi o que aconteceu lá com o povo de Israel. Por isso que eles não entraram no descanso. Josué introduziu eles no descanso. Porque depois que eles entraram na terra prometida, ele continuou tendo guerra. Filisteus perseguia eles. Outros povos perseguiam eles. A tribo de Efraim foi disseminada pela terra através do reino assírio. Depois a Babilônia escravizou o povo judeu. Ou seja, eles não entraram em descanso nenhum. Por causa do que? Da dureza do coração. Mas aí hoje é dito para nós, se ouvirdes se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. O que o escritor está falando aqui? Que Deus também não descansou. Jesus falou, quando os fariseus estavam rebatendo ele porque ele curava no sábado, ele falou, por que eu não posso curar no sábado? Eu trabalho e meu pai também trabalha até hoje. Ué, como assim? Deus não descansou do sétimo dia? Não. Aquilo era figura para o futuro. Deus vai descansar também no milênio, que ele vai prender Satanás durante 1000 anos, e aí ele vai reinar com justiça, e aí sim vai ter um descanso para nós, para nossa alma. O fardo vai ser leve no reino de Cristo, o jugo vai ser suave e o fardo extremamente leve. Nós vamos reinar com Cristo como rei e sacerdote, cumprir nossa função sacerdotal. Nós já podemos fazer isso em parte desde agora, orando pelo povo de Deus, edificando a casa do Senhor, sendo luz nesse mundo, sendo sal
sabe, fazendo essa obra sacerdotal, mas ela será feita literalmente no futuro. Nós ajudaremos a lei de Deus ser cumprida pelas nações que restarem. Será maravilhoso, irmãos. E esse texto quer dizer isso. Agora nós passamos por tribulações, por perseguições, e nós sabemos que isso vai piorar conforme for chegando mais próximo do fim. Nós estamos muito próximo do fim, mas nós temos o Consolador que agora consola a gente, sabe, nos dá força para passar pelas dificuldades, mas vai ter um descanso, está prometido isso para nós. Nós vamos estudar, irmãos, sobre os descansos. Vocês vão ver que maravilhoso o plano de Deus. E aí será momentos de alegria com nosso Senhor Jesus, com nosso Deus. Aí em Apocalipse 14, versículo 12 e 13, no contexto dos 144 mil, que está ligado com o povo de Deus, está escrito assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouviu uma voz que disse, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Deixa eu puxar aqui. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, aqui, quando Jesus voltar, nós vamos descansar das fadigas, das tribulações, sabe? Não teremos, como diz lá em Apocalipse 22, não teremos mais dor, nem choro, nem tristeza. Vai ser só alegria ao lado do nosso Rei. Então, irmãos, que nós possamos ser, como disse aqui o escritor aos Hebreus, que nós possamos nos esforçar para entrar nesse descanso. Possamos passar pelas tribulações, não pensando no agora, mas com o olho lá na frente, com o olho nas coisas que não podemos ver. Isso é fé, irmãos. A fé é o fim e o fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E a nossa esperança é em Cristo, que Ele vai nos ressuscitar como Ele ressuscitou. E nós o encontraremos nos ares. Sabe, irmãos? Então medite nessa palavra. Tenha o entendimento certo da palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe vocês em tudo. E tenha firmeza, fé, como Abraão teve, que o nosso Senhor Jesus vai nos, se estivermos mortos, ressuscitar para encontrarmos com Ele nos ares. E se estivermos vivos, nós seremos transformados e também encontraremos com Ele nos ares. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a meditação de hoje. Se você não entendeu alguma coisa que eu falei, eu usei muito o sétimo dia, falei dos jubileus, até comentei dos 144 mil. Irmão, nós vamos estudar tudo isso. Acompanhe os estudos. Eu criei uma playlist de escatologia. Essa meditação de hoje, não falamos claramente assim de escatologia, foi uma meditação mais para edificação nossa, mas no sábado eu vou postar o segmento dos estudos escatológicos. Eu vou fazendo assim, eu vou intercalando, porque nós também não vamos falar somente de escatologia, estamos aqui para edificar o corpo de Deus, crescermos junto como igreja do Senhor. Então, mas tudo que eu estou fazendo de escatologia, eu estou colocando nessa playlist aqui no canal para que fique em ordem, para que os irmãos tenham o contexto na cabeça, para que crie o pano de fundo e depois você possa estudar, ver o vídeo, aí você pode voltar depois e ver de novo, mas aí você pega a sua Bíblia e lê, você conecta os textos aí, pega os versículos, lê, pega outros versículos e lê, porque, irmãos, seja como os cristãos bereanos, eles foram visto como os melhores cristãos, porque Paulo e Silas pregavam para eles, dois grandes homens de Deus, mas eles pregavam a Torá, as leis, os profetas ali, os salmos, e conferia tudo que Paulo falava e Silas. Eles não acreditavam em tudo que eles falavam. Então não acredite, não viva só de que um pastor fala, de que um irmão seu fala, de que o outro pregador lá está falando, do que eu estou falando para você. Eu me incluo nisso, e qualquer outra pessoa daqui do YouTube que está ensinando a palavra, que seja verdadeira, mas você não pode só acreditar no que a pessoa está falando. Você tem que conferir na palavra, ir lá e buscar, ler, porque eu sou suscetível a erro. Eu posso pegar um texto aqui, entender ele, ligando alguns textos, entender ele, mas depois eu for estudar ele de novo, eu vou pegar outros textos e vou ver, nossa, eu entendi aqui errado. Irmão, terei toda a humildade do mundo de chegar aqui no canal e corrigir o erro, porque isso é suscetível, nossa. Às vezes você esqueceu de olhar algum texto, você passou algum texto batido, mas você
tem que ter no seu coração de que, por mais sincero que quem está do outro lado te ensinando, quem está na igreja te ensinando, seja, você tem, o seu papel é conferir a sua salvação individual. A revelação de Deus para você é individual. Ele fala com você através da palavra. Tá bom, meus irmãos? Nós aqui que estamos ensinando a vocês, o pastor que está te ensinando, o irmão que está te ensinando, o obreiro que está te ensinando, alguém do YouTube, servo do Senhor que está te ensinando, é um material de apoio, é pessoas que vão te ajudar a entender algum ponto difícil, mas você tem que buscar o Senhor, orar, ter vida com Deus, jejum. Sempre falo isso, irmãos, porque discussões teológicas, pontos de vista escatológicos, não vai salvar você. Vai salvar você ter vida diária com Deus, santificação, ter uma vida compatível com a palavra. Isso sim vai te levar para a salvação. As outras coisas podem ter alguns outros pesos, talvez uma dificuldade maior sua em relação, por exemplo, à grande tribulação, mas salvação vem pela graça, é vida com Deus, relacionamento. São obras boas que serão queimadas e provadas pelo fogo. Ok, meus irmãos? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe. Se você está sendo abençoado pela palavra do Senhor ministrada aqui, compartilhe com seus amigos, faça que outras pessoas sejam evangelizadas, sejam abençoadas e conheçam a verdade. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus.